Olá, pessoal. Nossa aula de arte, professora Karine. Nossa mensagem de hoje está em Jeremias 29:11 e diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nossa aula de hoje nós vamos ver sobre pontos de luz e projeção de sombra. Pessoal, só dando uma dica aqui em relação à projeção de luz, a projeção de sombra, né? Que eu falei na aula passada e alguns ficaram com dúvida. Então, qual que é o segredo, o X da questão aqui? É saber aonde tem um ponto de luz. Se eu tiver um ponto de luz de cá no meu desenho, essa parte aqui vai ficar mais clara e esse objeto que eu desenhei, ele vai estar fazendo sombra no lado contrário da luz. A luz está aqui, o lado que ele vai estar fazendo sombra aqui, o potinho, vai ser aqui. Se o meu ponto de luz for esse aqui, a luz vai estar pegando aqui e a sombra vai estar sendo feita aqui, pelo potinho, o vidrinho aqui que eu desenhei. A mesma coisa acontece no exemplo que tinha lá das árvores. Se eu tiver uma luz pegando aqui, essa parte do meu desenho vai estar com claridade. Esse lado de cá é o lado que está escuro. E essa árvore que está aqui, que a gente imagina ela desenhada de pé, né? Ela vai estar assim, ó. Ela vai fazer sombra para cá, porque a luz está aqui, ó. Ela vai fazer sombra para cá. Então, como que desenha isso, professor? Você vai ter que desenhar uma linha como você fizesse isso aqui, ó. É como você fizesse isso aqui, ó. Se você tem um objeto que está aqui na vertical aqui, a sombra dele vai estar ao contrário aqui, vai estar como se ele tivesse tombado. Então, se eu tenho a árvore aqui, vai dependendo da inclinação, isso que nós vamos estudar depois, questão de ângulo, dependendo da inclinação que está esse objeto aqui, esse ponto de luz, vai estar aqui a projeção da sombra do seu desenho. Exemplo, se o desenho, vamos supor que nem quando a gente imagina o sol, né? Que o foco de luz está em cima, a parte clara do meu desenho é essa aqui. E a projeção da sombra, a copa da árvore aqui, ó, ela vai fazer uma sombra no chão em volta aqui, quase como se fosse uma outra copa desenhada, porque a luz está pegando a luz está pegando de cima, então a copa da árvore faz a sombra no chão. No mesmo formato que é a copa, vai ser aqui, ó. Então, por essa minha copa aqui, ó, eu teria que fazer essa copa aqui o quê? Maior, ó. Tá vendo? Eu estou fazendo uma projeção aqui, ó. Essa copa aqui tinha que ser de que tamanho? Do mesmo tamanho de cá, tá? Então, ó, essas áreas aqui são áreas que vão estar mais escurecidas no meu desenho. Por quê? Porque a luz está pegando é aqui. Aqui está fazendo sombra, tá? Mesma coisa aqui, ó. Se o meu foco de luz estiver de cá, essa parte está com luz, essa parte está com luz. Esse lado aqui que está ao contrário da luz é onde vai estar escuro no meu desenho. E a mesma história aqui desse de cá, ó, a sombra vai estar fazendo isso aqui, ó. O objeto está aqui de pezinho, que aqui é a árvore. A sombra vai fazer isso aqui, tá? Ó, vai ficar espichada para cá, ó. Isso é treino, gente. Isso aqui vocês precisam aprender a observar. Desenhar é observação, tá? Isso é só uma dica para melhorar o desenho de vocês, tá bom? Agora eu vou pedir para vocês observar as imagens que eu vou colocar nos slides lá, que umas fotos que eu tirei agora com o bonequinho, com o abajur, para vocês verem a sombra dele, a sombra projetada, tá bom? Bom, pessoal, como vocês viram ali no vídeo, a mãozinha desenhando, né, a professora desenhando, a intenção era reforçar a explicação da aula anterior, né,
mas trazer para vocês a ideia da relação dos pontos de luz, que eu acho que gerou um pouco, talvez, de dúvida quando eu tinha colocado anteriormente o desenho das arvorezinhas. Trazendo para vocês aqui, né? Aqui nós temos 3 objetos com formatos diferentes, né? Aqui um cilindro, aqui uma esfera e aqui um cubo. E aqui nós temos os spots aqui, as luminárias, ó. Então, aqui essa luminária, ela tá pegando o ponto de luz, ela tá vindo assim, ó, de cima do objeto, né? De cima, uma projeção superior. Então, esse objeto, ele vai fazer a sombra na volta dele. Mas veja que algum ponto dele não vai representar toda a luz. Para poder demonstrar que ele tem esse formato cilíndrico, eu tenho que demonstrar áreas com luz e áreas com meia sombra aqui. E ele vai estar projetando, né, na base dele essa manchinha de sombra, tá? Então, aqui no caso da esfera, ó, a luz está vindo de cá. Então, aqui assim é onde eu vou colocar o brilho, tá? O brilho que está representando aqui o meu foco de luz. Aqui nós vamos ter tons diferentes, tá? Com o lápis, com o grafite, com a cor que a gente estiver usando. Nós vamos usar um tom, meio tom, né? Um tom mais esfumado, mais suave. E nós temos aí na parte mais de baixo dele aqui assim, aonde a gente vai fazer a sombra mais escura. E na base, na superfície onde esse objeto está apoiado, a gente então vai fazer a sombra projetada. A gente chama de sombra projetada, é como fosse o rastro que esse objeto vai deixar, porque entre a luz e a base onde ele está tem o objeto. Então esse objeto é que faz a sombra, né? Que produz a sombra. E é essa sombra que a gente vai desenhar, é como se fosse esse desenho meio que arrastado, ele deixa uma mancha. Como eu falei no vídeo anterior aí, na explicação, é uma coisa que vocês têm que começar a observar. Vocês vão colocar objetos ou durante o dia vão observar a sombra que o sol provoca, né, em alguns objetos, né, porque na verdade o sol dá a luz e quem acaba causando a sombra é o objeto que ele está fazendo um obstáculo entre o sol, o ponto de luz e a superfície. Então é isso, esse objeto, né, como aqui a esfera do desenho, ele é um obstáculo entre a luz e a superfície. No mesmo caso aqui desse cubo, ó, como se a luz estivesse vindo de cá, esse lado aqui está o quê? Escurecido. E esse cubo acaba sendo um obstáculo para a superfície. Então ele faz uma tampa aqui, ele faz uma parede e ele acaba desenhando uma mancha aqui na superfície, né? Eu espero que essa forma vocês comecem a clarear um pouco o entendimento de vocês, né? Voltando aqui eu tenho um cilindro apoiado, né, na superfície. Ele vai deixar, como ele é comprido aqui, né? Ele deixa um rastro formando uma mancha retangular, né? Porque o ponto de luz dele tá aqui, ó. Se a gente observar um cilindro, você olha de frente, você vê um círculo. Mas se você olha de lado, você vê como fosse um retângulo. O mesmo caso aqui quando o cilindro está na vertical. Então a sombra dele é meio retangular. Vocês observem como no desenho que eu fiz da árvore, que você tem que ter você tem um eixo vertical e a sombra, ela é uma linha inclinada, tá? Isso aqui vocês vão precisar treinar, ó. Uma linha vertical e uma linha inclinada. Nós vamos ver linhas, nós vamos ver agora nas próximas aulas de matemática, nós vamos estudar a respeito das linhas, linha vertical, linha horizontal, linha oblíqua, que essa linha que eu estou chamando ela aqui de inclinada é uma linha oblíqua, tá? E ela forma um ângulo aqui, quando ela vem reto para cá, ela forma um ângulo reto. Quando ela vem para cá, ó, ela vai abrindo, ela forma ângulos diferentes, tá?
Nós vamos estudar isso esse bimestre ainda. Olha que interessante as matérias, os conteúdos se misturando. Aqui tem o que eu falo para vocês, que vocês precisam observar a projeção quando a gente está andando na rua, por exemplo, aqui as pessoas estão andando, ó, e o sol ou a luz, vamos supor que fosse um poste de energia na rua, ele deve estar aqui, ó, porque a sombra está sendo projetada à frente deles, estão andando nessa direção e a sombra está vindo para cá. Se a sombra está à frente deles, o ponto de luz está aqui. Nesse caso aqui é o contrário, ó. Eles estão aqui, estão virados de frente para cá, o ponto de luz está aqui. Tanto é que aqui, ó, o desenho na frente, na roupinha deles é mais escurecido e a sombra está projetada para cá. Nota que esse desenho aqui, ele tem uma representatividade, ele tem uma simbologia de outra coisa que não é o que nós estamos estudando, porque parece que a menina que é menor tá com a sombra maior do que a do homenzinho aqui que tá maior, tá com os tamanhos invertidos, tá? Mas a sombra ela fica assim espichada. Observem aqui o quanto que ela fica espichada. Por que ela fica espichada dessa maneira? Mais uma vez, vai depender do ângulo, da altura que tá o ponto de luz, tá? Exemplo dessa questão que eu tô falando da altura do ponto de luz. É aqui essa representação, ó. Vocês têm aqui como sendo uma vela, né? E os objetos estão ao redor, não é isso? E a luz está aqui em cima. Então ela faz esse aqui, ó. Aqui nós temos um cilindro. Olha o formato que ele projetou aqui na superfície. Aqui nós temos um cone. Olha o formato que ele projetou, ó. Aqui uma esfera e aqui um cubo, tá? E observem como ficou a sombra ao redor da vela. A vela tem um formato circular, ela ficou com uma projeção um pouquinho maior do que a vela, olha que ela é fininha, mas ela fez uma projeção aqui de sombra, tá? Vamos pro próximo. Como eu havia falado, né, que tinham umas imagens de um bonequinho com a luminária. Aqui tá a luminária, aqui tá o bonequinho. Nota que a frente do corpo do bonequinho está todo escurecido aqui. Mas notem aqui nesse contorno, ó, que tem pontos de luz, tá vendo? Porque a luz está pegando na parte das costas dele. E olha onde que tá vendo que tudo o ambiente aqui em volta tá com luz. Então, o desenho, a figura, né, do bonequinho provocou essa sombra para cá, ó, espichada, ó. Tá vendo? A luz está de cá, a sombra ficou no lado oposto. Vamos mais um. Aqui eu posicionei a luz sobre o bonequinho. Tá vendo que a posição dele está diferente com relação ao outro? A luz está pegando bem na parte da cabeça dele, nos ombros. Olha a parte do corpinho que está iluminado. E como ficou a projeção da sombra? Como o ponto, a fonte luminosa mudou, né? Quando houve a mudança na fonte luminosa, há uma mudança na sombra. Vocês percebam que agora a sombra está aqui, ó, próxima do objeto, né? A sombra ela está no pé dele. Isso acontece com a gente mais ou menos quando a gente está andando ao sol de meio-dia, que o sol fica posicionado bem no alto, no céu, e a nossa sombra ela fica assim, ó, mais próxima do nosso corpo, tá? Voltando então no desenho, um mesmo objeto exposto à luz do meio-dia ou à luz do fim da tarde pode ser percebido de aspectos diferentes. Importante observar onde está o ponto de luz, a área que recebe a luz e as áreas que ficam sombreadas e a sombra que o objeto projeta. Então, novamente aquele nosso desenho para vocês verificar aqui, ó, onde está o ponto e aonde que é projetado. Onde está o ponto de luz e onde é projetado. Onde está o ponto de luz e onde está projetado. Eu espero que dessa vez tenha clareado um pouco a ideia com relação à projeção da sombra. Agora vocês vão pegar uma folhinha e vão fazer alguns desenhos, tá? E posta pra gente lá no grupo, tá bom?